Você gosta de apostar em histórias de sucesso, mas não se sente confortável investindo em tecnologia de ponta. E olhando para empresas como a Microsoft me pergunto, por que essa resistência? Daqui a 10 anos, elas ainda estarão desenvolvendo softwares como a Coca-Cola ainda venderá refrigerantes. A lógica é simples, algumas indústrias são previsíveis, outras não. Lembro que nos anos 90, você mencionou interesse em farmacêuticas, outro setor que muitos consideram high-tech. Então, qual a diferença? A verdade é que na época não sabíamos qual laboratório escolher. Apostávamos no setor como um todo. Mas o ponto crucial é outro. Naquela época as farmacêuticas estavam em patamares de valuation muito mais razoáveis do que as empresas de tecnologia hoje. E aqui vai a questão central. É muito mais fácil prever o domínio da Coca-Cola no mercado de bebidas do que adivinhar quem liderará o mundo do software daqui a uma década. Não estou desmerecendo a Microsoft, pelo contrário, se tivesse que apostar em alguém, seria neles. Mas não preciso apostar. Não enxergo esse futuro com a mesma clareza com que vejo o mercado de refrigerantes. Alguém com profundo conhecimento em tecnologia pode ter essa visão, e está no direito de lucrar com ela, se for verdade. Afinal, conhecimento especializado é uma vantagem legítima. O problema é que eu não tenho essa expertise. O que tenho é uma compreensão geral dos negócios ao longo das décadas, e isso me diz que a indústria de software é bem menos previsível do que a de bebidas. Talvez até haja mais dinheiro a ganhar lá, se você acertar, o retorno pode ser enorme. Mas preferimos trocar um ganho potencialmente alto por um retorno certo. É assim que funcionamos. Isso não significa que outros não possam tomar decisões diferentes. Quando conheci Bill Gates em 1991, perguntei, se você fosse ficar 10 anos isolado numa ilha e tivesse que escolher 2 ações de tecnologia, quais seriam? Ele citou 2 empresas excelentes. Se tivesse seguido seu conselho, teríamos lucrado muito mais do que com a Coca-Cola. Mas ele mesmo admitiu que se tivesse que escolher uma única ação para levar, seria a da Coca, porque tinha certeza do que aconteceria com ela. Cada um entende de um negócio. O importante é saber quais são os seus. O setor de software está fora do meu círculo de competência, e do de Charlie também. Aliás, ele levanta uma questão interessante. Até onde a tecnologia pode avançar? Veja os aviões comerciais. Há décadas, a tecnologia subsônica está praticamente estagnada. O maior jato de hoje não é tão diferente do que voava há 30 anos. Muitos negócios dependem de inovações constantes. Se a indústria farmacêutica parasse de desenvolver novos remédios, seria um desastre. E no mundo digital? Não sei o que acontece quando a banda larga doméstica atinge seu limite e as opções se multiplicam. Em algum momento pode ser que o interesse do público se esgote. Não sei se isso acontecerá em 20 ou 30 anos, mas me preocupa. O Dilibar tem mais chances de existir daqui a uma década do que qualquer aplicativo de software que conhecemos. Talvez porque entendamos sorvetes e não entendamos programação. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, apenas cerca de 400 empresas faturam mais de 200 milhões de dólares por ano após impostos. Você consegue nomear a maioria delas: bancos como JP Morgan e Wells Fargo, gigantes como Procter & Gamble e Coca-Cola. Em 5 anos, essa lista pode crescer para 450 ou 475 empresas, muitas delas chegando perto dos 200 milhões. Mas poucas surgirão do nada, talvez umas 20. Agora, olhe para as empresas de tecnologia que hoje têm valuations que implicam faturamentos desse porte. São dezenas. E a maioria não vai corresponder às expectativas. Não sei dizer quais. Lembra da febre das biotechs? Quantas delas faturam 200 milhões por ano hoje? Quase nenhuma. Não é fácil ganhar dinheiro no mercado competitivo. Todos os dias alguém está tentando fazer melhor, mais barato ou diferente do que você. Poucas empresas conseguem se destacar. Nos Estados Unidos, após séculos de desenvolvimento econômico, só temos cerca de 400 empresas que atingiram um patamar que justificaria uma capitalização de mercado de 3 bilhões de dólares. E hoje, algumas startups já alcançam esse valor logo no início. Pense na matemática por trás disso. É insustentável. Falando em Coca-Cola e Gillette, sim, acompanhamos de perto. Não chegamos a um preço que nos deixasse confortáveis para investir mais, mas estamos felizes em mantê-las. São negócios que entendemos e nos quais confiamos a longo prazo. Quanto à fusão Disney-Capicities, ainda é cedo para avaliar, mas as perspectivas da Disney continuam promissoras. O que importa é que quando investimos fazemos isso com convicção, e essas empresas ainda merecem nossa confiança.
E é justamente por isso que não nos deixamos levar pela euforia passageira. O mercado às vezes parece um termômetro quebrado, marca febre quando deveria estar normal e vice-versa. Já vimos empresas excepcionais enfrentarem turbulências temporárias, e seus papéis despencarem sem que os fundamentos justificassem tamanha queda. Mas nós? Nunca fomos do tipo que corre atrás de pechinchas momentâneas. Se acreditamos em um negócio, ficamos. Se não acreditamos, nem começamos. E não se engane, até as melhores empresas têm seus dias ruins. A Coca-Cola e a Gillette, por exemplo, passaram por momentos em que os resultados ficaram aquém do esperado. Mas isso não nos fez questionar o que sempre soubemos. São negócios com vantagens competitivas tão sólidas que até os erros de gestão, por mais frustrantes que sejam, não conseguem destruir seu valor a longo prazo. O mesmo vale para a Disney. O mundo muda, a concorrência se movimenta, mas algumas coisas permanecem: marcas poderosas, produtos indispensáveis e a capacidade de se reinventar sem perder a essência. Claro, há quem prefira o jogo de entrar e sair, tentando adivinhar o próximo movimento do mercado. Mas isso não é investir, é especular. E especular exige duas decisões perfeitas: saber quando sair e, mais difícil ainda, saber quando voltar. Sem contar os custos fiscais e a ansiedade de ficar de fora enquanto o barco navega. Nós preferimos o caminho mais simples: escolher empresas que entendemos, com gestores competentes e modelos de negócios resilientes, e deixar o tempo trabalhar a nosso favor. Afinal, se você tem um diamante em mãos, por que trocá-lo por um punhado de pedras brilhantes que podem se revelar vidro? Agora sobre o que realmente importa, o futuro. O senhor mencionou a internet, e não há como negar que estamos diante de uma revolução. Talvez a maior desde a invenção da prensa, talvez não. Mas uma coisa é certa: ela vai redefinir indústrias, comportamentos e até a forma como vivemos. Charlie e eu entendemos o jogo do venture capital. Sabemos como funciona o processo de apostar em ideias embrionárias, escalar negócios e muitas vezes vender a promessa antes que ela se torne realidade. Mas isso não significa que seja o nosso jogo. Porque no fim das contas, investir não é sobre apostar no futuro, é sobre entender o presente. E o presente da internet é um campo minado de incertezas. Sim, alguns poucos negócios vão se tornar gigantes. Mas quantos? E quais? Mesmo os maiores nomes do setor teriam dificuldade em apontar, hoje, 5 empresas que daqui a 7 anos, estarão gerando lucros consistentes. Não porque não sejam inteligentes, mas porque o cenário é fluido demais. E nós não temos interesse em participar de uma corrida onde o prêmio é incerto e o risco imenso. Isso não quer dizer que ignoramos a revolução digital. Pelo contrário, acompanhamos de perto, estudamos, aprendemos. Mas nosso método é outro. Preferimos esperar até que as águas se acalmem, até que os vencedores se destaquem, até que os modelos de negócios provem sua sustentabilidade. Porque no final, o que importa não é quem chega primeiro, é quem fica. E nós queremos ficar com o que realmente importa: empresas que mesmo em meio ao caos continuam entregando valor, como sempre fizemos.